Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora nossa aula de medidores de vazão. Meu nome é Edson Cordeiro do Vale, professor do Departamento de Engenharia Química da URGS. Esse vídeo, essa apresentação foi preparada por mim, editada e narrada por mim mesmo. Bom, primeiro vamos dar algumas sugestões de qual a melhor forma de aproveitar essa videoaula, né? Então a ideia é que o aluno tenha a posse do seu caderno, vai fazendo anotações e pausando o vídeo sempre quando for necessário. Sugere-se assistir esse vídeo em dupla para ir discutindo as dúvidas com os colegas, né? O vídeo também pode ser acelerado para quem achar que o vídeo está um pouco devagar, né? Ou quiser acelerar alguma parte que já tem maior conhecimento. No final da aula, sugere-se elaborar um resumo de uma página de caderno, de frente e verso, certo? Com o conteúdo da aula, baseado nas notas do caderno. Então, esse resumo pode ser elaborado em dupla, né? E sugere-se que essa dupla, né, se estiver disponível, vá se discutindo e construindo esse resumo em conjunto. E, como dica, também fica usar o último slide como roteiro para elaborar esse resumo. Bom, essa aula de medidores de vazão, né, faz parte da disciplina de fenômenos de transporte, certo? Ela está inserida no contexto de transferência de quantidade de movimento, mais especificamente quando se trabalhando na parte de escoamento interno incompressível. A bibliografia consultada foram esses 3 livros, certo? E antes de começar, vamos fazer um breve resumo sobre a parte de escoamento interno, certo? Então, quando começamos a desenvolver as equações de escoamento interno, nós começamos com a equação de Bernoulli, né? Que relaciona a diferença de velocidade, pressão e altura em 2 pontos. Então, considerando o ponto 1 aqui, né? Então, este lado da equação, ponto 1, e este lado de equação se refere a esse ponto 2, certo? Então, a velocidade nesse ponto 1 aqui, a pressão e a altura, né, se relaciona através dessa fórmula, né, com as propriedades que encontramos no ponto 2. Então, nós vimos aqui que o ponto 1, né, tem um diâmetro menor, vai ter uma velocidade maior. Aqui o diâmetro maior vai ter uma velocidade menor. Nós temos diferenças de alturas aqui também entre esses 2 pontos, né? E a gente relaciona a propriedade desse fluido com essas propriedades diferentes, velocidade, pressão e altura, através da nossa equação de Bernoulli, certo? Bernoulli. Ok? Essa equação de Bernoulli ela é um pouco limitada, né? Ela não considera os efeitos da viscosidade, ou seja, a viscosidade gera cisalhamento nas paredes, né, que gera uma perda de energia, então ela não considera essa perda viscosa nas paredes, considera escoamento permanente, ou seja, depois de ter atingido o regime estacionário. Ela vale ao longo de uma mesma linha de corrente e para fluidos onde a massa específica permanece constante. Então a equação de Bernoulli, né, ela é uma equação bastante idealizada, digamos assim, e para usar esse balanço, né, de quantidade de movimento de uma forma um pouco mais elaborada, um pouco mais realista, né, se adiciona os termos de perda de carga na equação de Bernoulli, certo? Então, esse termo de perda de carga vem ao considerarmos a viscosidade, né, ou μ do fluido ao longo do nosso escoamento. Então, essa viscosidade vai gerar um perfil de velocidade diferente, porque vai ter atrito, cisalhamento nas paredes do tubo, né? Então, nós temos que colocar termos, né, para corrigir a nossa equação. Um dos termos é a perda de carga total, que é essa aqui. E outro termo são os alfas, né? Esses alfas estão relacionados com o perfil de velocidade no duto, né? Então, nós vamos ter um alfa para o regime laminar, que nós sabemos
como conseguimos obter analiticamente, que é um perfil parabólico, e perfil turbulento tem um alfa diferente, né? E ao invés de usar as velocidades, nós vamos usar as velocidades médias, certo? Então, o alfa também serve para fazer essa correção, por isso estamos usando uma velocidade média e não a velocidade real do fluido. Bom, agora nós vamos focar um pouquinho na perda de carga, né? A perda de carga está relacionada com a perda de pressão, né? Vai gerar uma perda de pressão, uma perda de energia, né? Essa perda de pressão pode não só ser relacionada à perda de carga, mas também à variação do diâmetro da tubulação, né? Como nós vimos aqui nesse caso, né? Então, nós temos aqui um diâmetro, aqui nós temos outro diâmetro, né? Então, isso pode levar a uma variação da pressão no escoamento, a variação na altura, né, devido à carga estática, né, no peso do fluido, né, que vai gerar uma diferença de pressão, e o atrito, que é esse último termo aqui que nós vimos, certo? Ok? Bom, nós já sabemos, através da equação de Bernoulli, relacionar esses dois termos com a queda de pressão, e o que foi introduzido no escoamento interno foi a questão da perda de carga. A perda de carga ela é dividida em duas partes. Uma delas nós chamamos de perdas maiores, né? Ou perdas de atrito diretamente na tubulação, né? Então, o atrito que tem do fluido nessa camada aqui muito próxima à parede do tubo. E a segunda parte da perda de carga, né? É as perdas em acessórios, chamadas de perdas menores ou perdas localizadas, que são relacionadas a elementos que desviam o fluido, entre elas entradas e saídas de tubulação, como entrada de tanque e descarga de tanque, válvulas, curvas, entre outras restrições. Bom, como é que eu calculo a primeira parte, que é as perdas maiores? Bom, as perdas maiores elas são calculadas por essa expressão, né? Então, aquele termo das perdas maiores é dado por essa expressão, que envolve a razão entre comprimento e diâmetro, a velocidade do escoamento e o termo de fator de atrito, certo? Eu também, nessas unidades, né, com essa expressão, a perda de carga é expressa por metro quadrado por segundo ao quadrado. É comum também encontrar na literatura essa perda de carga dividida pela força da gravidade, né? O que leva a uma perda de carga apresentada em metros, certo? Então, a única diferença é a divisão ou não pelo termo G. Esse fator de atrito aqui ele pode ser encontrado de duas formas. Se o nosso regime for laminar, né? Então, para dutos Reynolds menor que 2.300, nós estamos em regime laminar e o fator de atrito é encontrado facilmente pela essa forma. Lembrando que Reynolds, né? É velocidade média vezes diâmetro do tubo vezes ρ do fluido dividido pela viscosidade do fluido. Para escoamento turbulento, o nosso F, né, é um pouquinho mais complicado de encontrar, certo? Então, a primeira coisa que o nosso F vai ser função da rugosidade relativa, que eu obtenho dividido a rugosidade pelo meu diâmetro do tubo, sendo que a rugosidade é uma propriedade do material, do tubo. E do número de Reynolds, certo? A rugosidade, como eu falei anteriormente, ela depende da propriedade do tubo, né, do tipo de tubo, do material, e está relacionado com quão áspero é essa superfície do tubo, né? Isso vai resultar numa rugosidade diferente, e dividindo a rugosidade pelo diâmetro, eu tenho um número adimensional que é chamado de rugosidade relativa, que é necessário conhecer para se calcular o fator de atrito. Outra variável que é importante nós determinarmos é o número de Reynolds. E com o Reynolds e a rugosidade relativa, nós podemos encontrar o fator de atrito para o regime turbulento. Regime turbulento e transição. Então, uma das formas de nós encontrarmos é o diagrama de Moody, né? Então, aqui nas linhas azuis nós temos rugosidade relativa. Então, a rugosidade relativa calculada relaciona em que altura, em qual dessas linhas azuis nós estamos, e o número de Reynolds, né, fica aqui no eixo X. Então, a partir do meu número de Reynolds e da minha rugosidade relativa encontrada, eu bato na minha linha
encontro o fator de atrito que é lido nessa posição, certo? O fator de atrito é um número adimensional, lembrando. Outra forma de chegar no fator de atrito é pela equação de Colebrook, né? Notem, lembrando, né, que a equação de Colebrook ela é implícita no fator de atrito, ou seja, não conseguimos resolver ela analiticamente, é necessário algum solver, né? Ou às vezes o solver do Excel, ou a gente faz duas células, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, e chuta valores do fator de atrito até igualar os dois lados. Essa é uma forma de encontrar. Ou usando softwares com solvers não lineares, como MATLAB, Scilab, Enzo, etc. Também é possível usar a equação de Halland, né? A equação de Halland, a vantagem é que o fator de atrito não está implícito, ele está explícito, certo? Então, conhecendo Epsilon sobre D e o número de Reynolds, eu posso encontrar por uma dessas três formas o fator de atrito. Pelo gráfico de Moody, pela equação de Colebrook ou pela equação de Halland. Bom, conhecida já como é que nós determinamos a perda de carga por atrito na tubulação, vamos ver como é que nós calculamos as perdas de cargas localizadas, né? Essas perdas de carga localizada é em função do atrito gerado por inserção de desvios na tubulação, certo? Então a perda de carga localizada ela é um pouco mais simples, né? Ela depende somente da velocidade e do fator K, sendo que o fator K ele é tabelado para o tipo de acessório que é colocado. Então, se nós colocarmos uma curva, uma válvula, uma restrição qualquer, né, uma contração, uma expansão na nossa tubulação, esses dados são bem definidos, são bem tabelados, são fáceis de encontrar esse K, certo? Então, conhecendo o K a partir da tabela e da velocidade que nós precisamos conhecer, já tem que ser um dado do problema, eu consigo determinar a perda de carga localizada, certo? Bom, uma outra forma de determinar a perda de carga, que é apresentada em tabelas, é o comprimento equivalente, certo? Então, a gente vai ter nas tabelas esse dado, ou nos gráficos esse dado, que é o comprimento equivalente, certo? Nós dividimos pelo nosso diâmetro, usamos o mesmo fator de atrito que nós encontramos para a nossa tubulação, encontramos também a perda de carga localizada, certo? Então, esse comprimento equivalente é definido como a perda de carga causada por um tubo com o mesmo diâmetro, mesmo comprimento que o tubo original onde está localizado o acessório. Tá? Então, a gente pode determinar a perda de carga simplesmente adicionando o nosso comprimento equivalente à nossa tubulação original, certo? Através de uma aproximação razoável, né, é possível dizer que K independe do Reynolds e é mais comum encontrar K na tabela ao invés de comprimento equivalente. Vamos ver. Então, a partir daí, nós chegamos na expressão para perda de carga total, né, que é as perdas maiores na tubulação e perdas menores nos acessórios, certo? Se o nosso tubo, uma pequena ressalva, né, se o nosso tubo tem diâmetros diferentes, né, então eu tenho que calcular uma perda maior para esse lado, uma perda maior para esse. E lógico, né, se esse diâmetro é diferente aqui, eu tenho uma expansão, vou ter que calcular a perda localizada relativa a esse acessório, essa expansão. Bom, então aqui a gente encontra na literatura, né, alguns dados de alguns coeficientes K, né, então essa tabela veio do livro do Fox, né, então de acordo com o tipo isso aqui é uma entrada, né, entradas e saídas, então, por exemplo, se eu tenho um tanque com uma tubulação aqui reentrante, o K é dado por esse valor. Se for uma entrada sem reentrância, o K é dado por esse valor, e se for um canto arredondado, né, as perdas de cargas são menores, é necessário dar o raio desse arredondamento, o diâmetro original, e a partir do raio, razão raio sobre diâmetro, é determinado o K, certo? Tem outras tabelas para vários tipos de outros acessórios, por exemplo, contrações e expansões, onde conhecida a área da área maior e a área menor, no caso da contração, ou área menor para a área maior, através da curva, né, dessa relação entre áreas, chego na minha curva e determino o meu K,
certo? Então também cá para contrações graduais, aqui quando eu tenho contrações não tão abruptas e mais suaves, né? Então aqui eu coloco razão entre as áreas, assim como o ângulo, encontro o respectivo K. Em alguns casos, né, como por exemplo quando o acessório tem o diâmetro da tubulação, por exemplo no caso de uma curva suave, né, esse dado, ao invés de ser apresentado K, é apresentado L sobre D, o comprimento equivalente sobre o diâmetro. Né? Então, se a partir do raio relativo, de acordo com o formato da curva, né, se bate aqui, se encontra o comprimento equivalente. Certo? Então, aqui por causa de um ângulo reto, né? De uma curva reta sem raio. Outros tipos de dados, por exemplo, de acessórios, como válvulas, né? Cotovelos, T, enfim, também esses dados são facilmente encontrados na literatura. Certo? Bom, então revisado o nosso escoamento interno, para nós nos lembrarmos, né, de onde é que vem todos esses parâmetros, como é que se determina, né, variação de energia nos escoamentos internos, né? A gente vai falar um pouco sobre medidores, ok? Bom, os medidores servem, como o próprio nome diz, para fazer medições, né? E essas medições são muito importantes na indústria, né, para garantir a qualidade do nosso produto final. Então vamos pensar assim, por exemplo, nós temos um reator aqui, né? Certo? Para eu conseguir uma determinada conversão, né, eu preciso manter esse reator, por exemplo, com a temperatura controlada. Né? Então eu preciso controlar a temperatura, preciso controlar a pressão, né? Muitas vezes nós temos variabilidades na vazão e nessas composições e nós acabamos, né, conseguindo a conversão desejada mexendo em variáveis do processo, temperatura e pressão. Mas para mexer nessas variáveis eu preciso saber o estado atual dessa variável, né? Certo? Baseado nesse estado atual aqui da variável, né, eu consigo acionar um sistema, por exemplo, um sistema de controle por trocador de calor para controlar a temperatura, um sistema de válvulas para controlar a pressão. Certo? Então, para eu manter variáveis do processo controladas que vão garantir a qualidade do meu produto final para o meu cliente, eu preciso manter as variáveis controladas, e para manter elas controladas eu preciso medi-las, né? Então nós realizamos medições como temperatura, pressão, composição, através de cromatógrafos ou indiretamente, né? Através de outros tipos de medidores a qual é possível inferir a composição e vazão. E o nosso foco dessa apresentação está localizado aqui, na medição de vazão, certo? Mais especificamente por diferença de pressão. Por que a gente vai trabalhar com medição de vazão por diferença de pressão? Vamos dar mais foco nessa parte. Porque medições de vazão por diferença de pressão, elas estão relacionadas com as equações de balanço de quantidade de movimento que nós estamos vendo agora em escoamento interno, certo? Bom, a escolha do nosso medidor de vazão vai depender de vários fatores, né? A incerteza exigida, né, ou a precisão. Hoje se usa mais incerteza em função do vocabulário metrológico, né? Aceitar mais o termo incerteza do que precisão, mas a incerteza exigida do instrumento, a faixa que vai ser feita a medição, seja a variável, o valor mínimo e máximo, por exemplo, uma faixa mínima e máxima de temperatura que eu vou fazer essa medida, o custo desse medidor, certo? Então, medidores mais precisos, né? Eles são mais caros, eles custam mais, né? Então eu tenho que ter um custo-benefício para projetos grandes, né? Os medidores têm impacto considerável. A compatibilidade com o fluido em relação à temperatura, né? Se tem sólidos particulados, alguns medidores não são adequados, certo? Enfim, corrosividade também do medidor que está sendo colocado, né? Facilidade de leitura, né? Onde vai ser feita essa leitura? Se essa leitura vai ser feita na planta diretamente, através do indicador de pressão somente, ou se essa medição precisa ser levada para uma sala de controle, por exemplo. A durabilidade desse medidor, né? E a perda de carga, né? Quanto maior for a perda de carga, a gente vai ter mais gasto operacional com sistemas de rebombeamento desse fluido.
Bom, então um dos medidores que nós vamos comentar hoje são os medidores de pressão diferencial, que, como eu falei anteriormente, estão envolvidos os princípios, né, de escoamento interno com perda de pressão. Então, esses medidores baseados em pressão diferencial, eles são bastante simples, né? Então, consiste em inserir dentro da tubulação, aqui, né, um sistema de restrição que permita a passagem parcial desse fluido, certo? Então, o meu sistema vai permitir que meu fluido passe por essa restrição, só que essa restrição, a tendência dela é que essa restrição impõe uma variação de velocidade, certo? E essa variação de velocidade leva a uma variação de pressão, certo? Então, eu medindo a minha pressão, né, antes e depois do meu orifício, aqui onde está passando meu fluido, né? Por exemplo, uma pressão P1 aqui, uma pressão P2 aqui, eu consigo determinar a minha velocidade, certo? Então, a vazão ou a velocidade está relacionada com essa queda de pressão que eu posso medir, certo? E eu posso medir essa pressão através de vários métodos. Bom, o que nós temos um sistema de medição de velocidade baseado em pressão? Nós temos o diâmetro da nossa tubulação normal aqui, né, que eu vou chamar de D1, que é onde ocorre escoamento, né, onde o nosso fluido está escoando, certo? A gente inicialmente vai partir do princípio que esse perfil de velocidade ele não varia, ele é constante, né? O que acontece? Esse fluido vai passar pelo meu orifício, né? Esse orifício tem o diâmetro, essa restrição tem o diâmetro que eu vou chamar de dt, certo? Então, o índice 1 vai ser V1 e D1 é antes do orifício, tá? No orifício, nós vamos chamar o diâmetro, vamos dar o índice T, né? Ou seja, dt ou área T, né? Área do orifício. Esse escoamento ele vai atravessar esse orifício, né? E depois do orifício, por exemplo, no ponto 2, né? Eu vou ter minha velocidade 2, né? E o diâmetro que se estabeleceu de escoamento, eu vou chamar de diâmetro 2. Esse diâmetro 2 não necessariamente é igual a esse diâmetro dt. Por quê? Sempre quando nós temos um escoamento, né, através de um orifício, de uma restrição, principalmente se essa restrição tiver bordas muito vivas, né, a gente vai formar o que nós chamamos de vena contracta, ou seja, esse fluido vai se contrair aqui devido à restrição, né, e por um efeito de inércia ele vai continuar se compactando até um certo momento e vai levar até um certo limite, né, um certo comprimento, né, até esse escoamento voltar a ocupar todo o diâmetro da tubulação, certo? Isso a gente chama, né, em mecânica dos fluidos de vena contracta. Tá? Então, isso é uma característica de escoamento viscoso, certo? Esse fluido tem uma inércia, ele vai começar a se compactar aqui, a tendência é que ele se compacte mais um pouco ao longo do escoamento e depois ele volte a se expandir, certo? Então, esse diâmetro aqui que se estabelece no ponto 2, ou seja, D2, com esse fluido na velocidade 2, não é o mesmo que esse diâmetro aqui. Ele pode ser um pouco menor devido a esse fenômeno que se chama de vena contracta, ok? Então, agora a gente vai ver alguns elementos, como é que a gente faz um balanço de energia nesse elemento diferencial aqui, certo? Vamos agora fazer um balanço de energia aqui nesse volume de controle, certo? Então, considerando meu volume de controle, né, esse trecho aqui de escoamento. Bom, então se nós lembrarmos lá de Bernoulli, né, então aqui a gente fez algumas considerações nesse balanço, ou seja, um balanço não viscoso, né, e com perfil de velocidade constante, certo? Para que a gente possa usar a equação de Bernoulli, certo? Então, o que está no ponto 1 aqui à esquerda, né? Então, do lado ponto 1, nós temos o lado esquerdo da equação, aqui, ponto 1. E no ponto 2, nós temos lá, depois que passou aqui
depois aqui passou a restrição, então nesse ponto 2 aqui, onde nós temos a vena contracta, nós temos o lado direito da equação. Notem que se o tubo tiver um escoamento horizontal, né, nós não temos diferença de altura, então esses dois termos são iguais, eles acabam desaparecendo da equação. Ficando com o seguinte formato. Então, isolando aqui, né, a pressão, a gente fica com a pressão em função da diferença de velocidade. Só que se nós nos lembrarmos pelo balanço de massa, né, então a vazão mássica que está passando no trecho da tubulação, ela tem sempre que se conservar, né? Então, isso aqui é a vazão mássica passando pelo ponto 1, vazão mássica passando pelo ponto 2. Então, isso tem que se conservar, certo? Se a massa específica não varia, né, nós chegamos nessa relação aqui, certo? E nós podemos reescrever as expressões dessa forma, né? E a gente vai usar essa expressão aqui para isolar o meu V1 e substituir aqui dentro, ficando somente com uma das velocidades, certo? Então, nós vamos isolar V1 aqui e nós vamos ficar com a nossa expressão somente em função da velocidade 2, que é o que está no próximo slide. Então, a queda de pressão, né, fica com a seguinte expressão. Aqui fica o nosso V2, né? E aqui nós substituímos o nosso V1 pela relação entre as áreas. Então, onde é que vem isso? Vem do balanço de massa, ou seja, a massa que está entrando no ponto 1 tem que ser igual à massa que está passando no ponto 2, certo? Eu posso, então, mas daqui eu estou interessado em obter a velocidade, né? A partir do ΔP, então eu tenho que explicitar a velocidade em relação ao ΔP, e eu fico com a seguinte expressão, lembrando, né, que a vazão mássica é ρ vezes velocidade vezes a área, e se eu multiplicar ambos os lados por ρ vezes A2, ρ vezes A2, eu vou ter esse produto aqui igual à vazão máxima, certo? Eu posso colocar o ρ para dentro da raiz, né? E eu fico com a seguinte expressão que vai ser apresentada no próximo slide. Certo? Então, coloquei o ρ para dentro da raiz, ficou aqui, né? E o A deixei do lado de fora, e a gente passa a ter a expressão para a vazão mássica teórica. Lembre que isso aqui não é mais vazão volumétrica, isso aqui é vazão mássica, certo? Teórica. Por que teórica? Porque ela veio a partir da equação de Bernoulli, que considera diversas idealidades, né, no nosso escoamento. E em função disso, nós teremos diversas limitações, certo? Uma dessas limitações é que a área de escoamento da seção 2, né, devido à vena contracta aqui, que acaba restringindo ainda mais a área de escoamento, né, além do diâmetro do furo, né, além do diâmetro da restrição, ela é desconhecida, certo? Então, a gente não conhece essa área aqui de escoamento no ponto 2. Se nós formos ver mais atrás, né, nós precisamos dessa área para calcular a vazão mássica, ok? Então, ela é desconhecida. Então, uma das limitações, nós não conhecemos essa área de escoamento. O outro limitação é que esse perfil aqui, né, todo perfil que nós assumimos aqui uniforme, né, certo? Sem um perfil, por exemplo, parabólico, né? Então, para assumir que esses perfis aqui são uniformes, é necessário nós termos reinos elevados, certo? O que nem sempre ocorre. A gente pode estar na região de transição, por exemplo, ok? Então, mais uma limitação em relação ao perfil de escoamento, certo? Outra limitação é em relação ao perfil de pressão, né, logo que passa o medidor. Então, aqui nós temos o orifício do medidor, né, que está aqui, certo? Então, aqui está o orifício do medidor, certo? E se nós fizermos medidas de pressão aqui, nós vamos ver que aqui a pressão é máxima, né, antes do medidor. O medidor é esse disco que se encontra aqui.
pressão máxima nesse sentido e ela vai decaindo, certo? Então, ela decai aqui. Se eu medir a pressão logo depois do medidor, devido ao elevado atrito e a vena contracta que se formam aqui, a pressão aqui é muito baixa e ela vai, que a gente diz, ela vai se recuperando, né? À medida que o escoamento, né, passa aqui, digamos, a vena contracta e o escoamento volta a ser uniforme, certo? Parte da pressão, né, essa aqui ela é recuperada, mas embora a gente ainda tenha uma perda de carga aqui em função da perda de carga por ter inserido um elemento de restrição. Mas a ideia é que, à medida que eu vou me distanciando, essa pressão é recuperada, e se eu for fazer uma medida de pressão aqui, ou aqui, ou aqui, por exemplo, eu vou ter medidas de pressão diferentes, certo? Então, a posição onde eu vou fazer minha medida após, né, a jusante do medidor é importante, ok? Então, eu vou ter que determinar, essa velocidade vai ter que ser determinada para um ponto fixo e não para qualquer ponto genérico após a jusante do medidor, certo? Ou seja, o ponto de medida vai influenciar a leitura, certo? Bom, outra limitação que não é muito, não digamos assim, não é uma limitação do fenomenológica, mas é uma limitação matemática, né? É que a vazão mássica teórica, né, ela é proporcional à queda de pressão, à raiz quadrada da queda de pressão. Então, existe uma limitação, né, em relação à faixa de vazão que pode ser medida por um determinado ΔP. Então, chega uma hora que nós vamos perder a sensibilidade dessa medida de acordo com o método que nós usamos para medir o ΔP. Certo? Bom, então, na prática, o que nós precisamos? Então, está aqui nossa equação, né, da vazão mássica em função do ΔP. E na prática, o que nós fazemos? Né? Nós ajustamos essa equação, né? Nós colocamos um coeficiente de ajuste nessa equação, né? E esse coeficiente de ajuste vai ser função do número de Reynolds e da razão entre o diâmetro do orifício do medidor, né? Ou da restrição, que a gente chama de dt, e o diâmetro da tubulação, né, antes do medidor, d1, certo? Bom, lembrando que a gente resolveu substituir dt por d, ao invés de nós termos o d2, né, ou área da seção transversal do orifício por área da região após o orifício, porque essa área e esse diâmetro, né, D2 e A2, são difíceis de medir na prática, certo? Então, a gente faz uma substituição, troca essas variáveis, e em função disso a gente também tem um novo coeficiente aqui, que é necessário determinar esse coeficiente para que nós conseguimos uma melhor precisão na nossa leitura, certo? Conseguimos representar de forma mais precisa a nossa medição de vazão mássica, certo? Então, a diferença dessa equação para essa é a troca dos termos de área e de diâmetro em relação após o medidor, que é substituído pela área e pelo diâmetro do medidor, e também é colocado um termo de ajuste aqui. Esse termo de ajuste é determinado para cada tipo de medidor e para cada Reynolds, certo? Então, esse C aqui, esse coeficiente C, é uma função do número de Reynolds, certo? E deve ser determinada para cada tipo de medidor e para cada posição da medição da pressão após o medidor. Então, certo? Então, por exemplo, eu tenho um medidor X, esse valor C varia de tanto a tanto, e ele é específico, ele foi determinado para determinada posição de tomada de pressão a jusante do medidor. Vai ficar mais claro mais à frente um pouquinho, tá? Esse termo C é denominado de coeficiente de descarga, certo? Esse coeficiente C aqui que nós usamos como ajuste é denominado de coeficiente de descarga. Bom, então agora a nossa expressão fica assim, certo? Então agora nós temos o coeficiente C, né? E substituímos os termos que envolviam a região 2, né, após o orifício, pelo dimensões relativas ao orifício, certo? A gente faz mais algumas modificações, né? A gente também
para fins de simplificação, insere o parâmetro adimensional beta, que é a razão entre o diâmetro do orifício da restrição e o diâmetro antes da tubulação antes da restrição. E a mesma coisa a gente faz, a gente fazendo essa medida, escrevemos a razão entre essas áreas, que está aqui, certo? Em função desse parâmetro beta, certo? Então, a razão das áreas, a t sobre a t sobre a1 ao quadrado equivale a dt sobre d1 ao quadrado, porque é a relação entre a área e o diâmetro ao quadrado. Então, nós ficamos aqui embaixo dessa raiz com o termo de beta ao quadrado, como está aqui, certo? Então, é substituída essa razão entre essas áreas aqui em função da razão entre os diâmetros, que está faltando um quadrado, certo? Então, nós definimos também, agrupamos um novo coeficiente chamado coeficiente de vazão, não coeficiente de descarga agora, né? Como essa constante que multiplica aquela raiz ali. Então, a gente vai dizer que a vazão mássica, né, é o coeficiente de vazão que multiplica a área do orifício ou da restrição e multiplica a raiz quadrada de 2 vezes ρ vezes ΔP. Isso vai dar a vazão mássica, certo? Então, agora nós temos já o equacionamento finalizado para medições de uma vazão mássica real, ok? Bom, e esse parâmetro C ou parâmetro K, da onde ele vem? Certo? Esse parâmetro C, ele depende, ou parâmetro K, né? Ele depende do tipo de restrição. Nós vamos ver 3 tipos de medidores baseados em restrição, né? Baseado em medição de pressão diferencial por inserção de restrições, né? E esses coeficientes, eles são tabelados, né? São apresentados através de tabelas, através de correlações, através de gráficos para cada tipo de medidor e para cada tipo de posicionamento da medição. Ok? Então, uma das maneiras de se determinar esses coeficientes é escrever sob a seguinte forma, né? Então, o coeficiente C depende do C infinito, que, digamos, é o coeficiente a velocidades muito elevadas, né? E ele é parametrizado sobre essa equação aqui, um coeficiente B e um número de Reynolds, né, elevado no coeficiente n. Então, a correlação me fornece o parâmetro B e o parâmetro n, lembrando que o número de Reynolds é dado a partir do diâmetro da tubulação antes da restrição, certo? Não é o diâmetro da restrição, é o diâmetro da tubulação antes da restrição, certo? E se eu for representar como coeficiente de vazão, né? Então, ele possui essa forma aqui, o K infinito, o infinito, né? Denota para Reynolds muito elevado, tanto para o K quanto para o C, certo? Então, nas correlações vão ser apresentados da seguinte forma, e o B e o N vão ser dados de acordo com o ajuste que foi feito em testes experimentais. Então, isso vai ser um dado encontrado em literatura, ou se vocês tiverem disponível algum dado de fabricante, se vocês forem comprar de algum catálogo, isso tem que ser fornecido no catálogo do fabricante do equipamento. Então, aqui um exemplo desse cálculo, né? Então, aqui nós entramos com Reynolds, né? Com Reynolds, a gente escolhe qual a curva de razão de diâmetros, né? Então, vamos supor aqui que minha curva de razão de diâmetro é 0,5, certo? Ou seja, o diâmetro é 2 polegadas, o diâmetro da restrição é 2 polegadas e o diâmetro da tubulação é 4. Então, isso dá uma razão de 0,5. A curva de 0,5 está aqui, certo? Então, com aqui eu consigo calcular do meu Reynolds, encontrado a minha razão dt sobre d1, eu acho aqui o meu coeficiente de vazão K, certo? Então, baseado nesse princípio que nós determinamos o K, que vai ser usado na equação que mede a vazão máxima. Aqui. Certo? Bom, uma coisa importante é que, se nós queremos determinar a vazão, a princípio, nós não temos o V, certo? Nós não temos esse V aqui, porque a vazão ou velocidade são coisas que nós queremos determinar.
Então, qual que é a melhor forma de nós realizarmos esse cálculo? Bom, a partir de um certo valor de Reynolds aqui, né, nós podemos observar, né, que o K, para qualquer razão de diâmetro beta, é constante. Então, qual que é a ideia? É eu sempre trabalhar num sistema, né, onde o meu escoamento seja turbulento. Garantindo o escoamento turbulento, eu não vou ter o K variando conforme o Reynolds, eu posso trabalhar com uma velocidade média de medição aqui, por exemplo, eu quero medir na hora de fazer esse projeto, posso dizer, eu quero fazer uma medição de uma velocidade média de 0,5 metros por segundo, por exemplo. Com isso eu determino o Reynolds, né? E com o Reynolds eu vou determinar o coeficiente de vazão, ok? E daí o coeficiente de vazão eu vou jogar lá na equação do ΔP e encontrar a vazão máxima, certo? Se eu não tiver a velocidade em regime turbulento, vejam só, para qualquer variação na velocidade que eu tiver, certo? O meu medidor vai ser usado para medir velocidade, ok? Então, qualquer variação na velocidade que eu tiver vai variar Reynolds, meu coeficiente de vazão vai variar muito, certo? Então, como é que eu vou medir a velocidade se eu preciso da velocidade para achar a vazão? Como é que eu vou medir a vazão se eu preciso da vazão para achar a velocidade? Né? E a vazão depende de K e a velocidade depende de Reynolds. Então, fica meio difícil de fazer essa determinação. Então, a ideia, né, é que nós, sempre quando formos trabalhar num regime, projetarmos a nossa tubulação, projetar para trabalhar num regime turbulento, né, onde o nosso coeficiente de vazão praticamente não vai variar com a faixa de velocidade que a gente quer medir, certo? Então, nós vamos trabalhar agora com basicamente 3 tipos de equipamentos para fazer medição de vazão. Um desses equipamentos, né, é o que nós chamamos a placa de orifício, certo? Nós vamos estudar os três medidores. A placa de orifício nada mais é que uma tubulação. Essa tubulação ela é cortada, né? E é inserida nessa tubulação um disco com um furo, certo? Então, esse disco com furo vai promover uma restrição, né? Esse disco tem um diâmetro determinado, dt aqui, então daqui que vem o nosso dt. Esse D1 é o nosso diâmetro da tubulação antes, né? Que é os dados que nós vamos precisar para calcular a vazão máxima, ok? E esse é um dos primeiros equipamentos. Ele é bastante simples, basta, né, fazer um corte na tubulação e pode ser soldado ou pode ser flangeado e inserido um disco com orifício, certo? Claro que nessa tubulação depois nós vamos ter que ter medidas de pressão, né? Vamos ter furos aqui para fazer medição de pressão, certo? Outro tipo de equipamento é o bocal medidor. O bocal medidor, como é que funciona? Ele não tem pontas tão obtusas, né, tão agudas como a placa de orifício. Então, ele vai... o escoamento é, digamos, um pouco mais suave nesse tipo de medidor. Então, ele é um medidor onde tem uma parede mais atenuada aqui para fazer com que o fluido se desloque de uma maneira um pouco mais orientada. Que o fluido vai bater, vai fazer essa rota aqui, né, esse caminho. Né, vai formar uma vena contracta aqui, depois vai se expandir. E esse tipo de medidor, o bocal medidor, ele é a variação da vazão aqui na entrada e na saída é um pouco mais suave. Outro tipo de equipamento é o tubo de Venturi, né? Esse sim, o escoamento é bem mais suave em relação aos outros dois, né? Então é um equipamento onde tu tem um estreitamento bem gradual e uma expansão bem gradual da tubulação, certo? E aqui é dado os parâmetros que nós precisamos para calcular o nosso beta, né? Então aqui é o D1 e aqui é o diâmetro do escoamento, do orifício. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a placa de orifício, certo? Então, como eu falei anteriormente, ali a placa de orifício, né? Aqui está a nossa tubulação, certo? Essa tubulação é cortada, ou se tem um flange aqui, né? Onde se insere essa placa, certo? Então, a placa de orifício, ela é isso aqui, ó. Ela é essa restrição aqui, certo? Então, aqui, uma vista lateral, se é feito um corte na tubulação, né? E o escoamento vai ser
nesse sentido, né? Ele vai passar por essa restrição, ok? Esses furinhos aqui que nós estamos vendo, ó, são as ditas tomadas de pressão, né? Ou seja, onde eu vou fazer a medição, onde eu vou colocar meu manômetro de medição de pressão estática, ok? Então, nesses pontos aqui, eu tenho vários candidatos, né? Então, esse aqui é um ponto de tomada de pressão, esse aqui é outro par de tomada de pressão, esse aqui é outro par de tomada de pressão, certo? Nota que aquele coeficiente de descarga, ou coeficiente de vazão, eles são calibrados para cada tipo de ponto, certo? Então, geralmente se mede qual é a distância do orifício aqui, né, da placa, certo? Então, aquelas curvas são obtidas, por causa da placa de orifícios, por uma determinada condição de tomada, por uma determinada condição de distância, né? Então, outro sistema de tomada de pressão são essas chamadas tomadas de canto, né? Elas são um pouco inclinadas aqui, e aqui iria o nosso manômetro, né? Vamos pôr o manômetro em U aqui, né? Certo? Então, aqui aqui que são feitas as medidas de pressão, e aqui também outro par de medida de pressão. Eu não vou ter os 3 pares simultaneamente, certo? Eu vou ter ou um par ou outro par, certo? Mas o que é interessante é que aqueles parâmetros de CD e de K são determinados para uma posição. Então, se eu peguei um tipo de parâmetro lá, se eu tenho obtive a partir de um gráfico, a partir de uma tabela, um coeficiente de vazão, por exemplo, para esse tipo de tomada, ele só vai valer para esse tipo de tomada. Por quê? Porque nós vimos, né, que as nossas linhas de corrente, de escoamento, nós não conhecemos esse formato aqui, certo? Então, elas têm que ser calibradas especificamente para cada posição. Se eu for tomar uma medição aqui, por exemplo, né, a queda de pressão vai ser diferente se eu tomar a segunda pressão ajusante aqui. Então, por isso que ele tem que ser fixo, tem que ser calibrado para cada tipo de posicionamento do medidor de pressão. Bom, então como a gente viu, é um equipamento bastante simples, né? Não tem muito mistério, né? Para nós fazermos o cálculo envolvendo esse equipamento, basta nós conhecermos o K ou C, né? O coeficiente de descarga, o coeficiente de vazão, né? Conhecer o delta apelido e propriedades do fluido como o ρ. Com isso nós conseguimos determinar a vazão máxima, certo? Algumas características importantes, né? Esse medidor possui baixo custo de instalação e de manutenção. Essa é uma das vantagens, certo? Então, instalação, só a gente fazer um corte na tubulação, flangear ou somente soldar, né? Fazer as tomadas de pressão de fácil instalação. Ele possui uma grande perda de carga, né? Em função dele ser com cantos geralmente bem retos, né? Isso gera uma vena contracta bastante elevada, por consequência um grande atrito na zona de restrição, e que leva também a bastante perda de carga, né? Em função desse contato no orifício, né? As tomadas de pressão podem ser colocadas em diversos locais, né? Como eu falei anteriormente, os coeficientes dependerão da posição, né? E devem ser selecionados de acordo com a norma. Então, a gente foi lá, escolheu um disco, uma placa de orifício de um determinado fabricante, e a gente vai no catálogo e ele vai ter determinado, né, de acordo com a distância que nós vamos tomar essas medições de pressão, cada um vai ter o seu K ou o seu C. Bom, uma das formas da gente fazer essas medições, né, se tem melhores resultados quando se faz essas tomadas de pressão nas posições entre 2,5 diâmetro da tubulação e 8 diâmetros, tá? Essas são mais recomendadas. Uma das desvantagens também é que o fato de nós termos a placa aqui, né, placa de orifício aqui, né, nós podemos ter acúmulo, né? Então vão ter algumas zonas de baixa velocidade, podemos ter acúmulo
de sujeira, de material particulado, principalmente em função da ação da gravidade, né? Se a velocidade de escoamento for baixa, né? E geralmente nesses cantos aqui de união pode se formar depósito de sujeiras, oxidações, enfim. Ok? Então aqui está representado os tipos de tomadas, né? Então posso ter tomada aqui na mesma distância, né? Tomadas, né, em um diâmetro e metade de um diâmetro, aqui sempre aos pares, né? E essas aqui são as chamadas tomadas de cano. Então, para a placa de orifício, existem algumas correlações para determinar o coeficiente de vazão, né? Você vê. Uma delas é essa aqui, que vale para essa faixa de razão e diâmetro, certo? Isso vale para essa faixa, para Reynolds nessa faixa e tomadas de campo, certo? Você tem uma precisão bastante boa quando se usa esse tipo de correlação. Certo? Outra forma de se obter, né, esse coeficiente é através de forma gráfica, né, onde nós escolhemos aqui nossa razão dos diâmetros aqui, né, de acordo com o nosso Reynolds e batemos aqui no coeficiente de vazão, certo? Então, temos correlações e formas gráficas também. Então, agora vamos iniciar a resolução do exercício envolvendo escoamento numa placa de orifício, certo? Então, o enunciado do nosso exercício é: nós temos uma tubulação, né, com água na temperatura de 65 graus Celsius, né, dada a vazão de escoamento, 20 litros por segundo, certo? É dado o diâmetro do tubo, é um tubo de 150 milímetros, e o orifício da placa possui o diâmetro de 75 milímetros, certo? Quer saber a queda de pressão em tomadas de canto, certo? Bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer é levantar as propriedades da água nessa temperatura, né? Então, nós vamos precisar de dados como a massa específica da água, ou ρ, que nessa temperatura é 980 kg por metro cúbico. Nós vamos precisar da viscosidade cinemática da água, 4,4 vezes 10 na menos 7 metro quadrado por segundo, certo? Então, o que nós queremos determinar? Dada a vazão, né, conhecer a queda de pressão que nós teríamos em tomada de campo, né? Lembrando, né, que a vazão mássica é dado pela seguinte expressão: K vezes a área da seção transversal do orifício, raiz quadrada de 2 vezes ΔP, vezes ρ, certo? Pelo produto dessas variáveis aqui, certo? Primeiro nós temos que determinar em que faixa de Reynolds nós estamos para determinar o nosso K, certo? Porque a área nós temos, o ΔP nós queremos determinar, ρ nós temos a velocidade que nós conseguimos determinar a vazão mássica, ok? Então, a primeira etapa é determinar o Reynolds para determinar em que faixa de coeficiente de vazão nós estamos trabalhando, certo? Lembrando, né, que Reynolds é dado por ρ vezes a velocidade média vezes o diâmetro baseado no diâmetro do tubo antes da placa de orifício, dividido pela viscosidade, ou V vezes D sobre nu, certo? Bom, desses dados aqui nós não temos a velocidade, mas nós conseguimos conhecer a velocidade porque nós conhecemos a vazão, certo? Lembrando que a velocidade é a vazão volumétrica dividido pela área.
Então, conhecemos a vazão volumétrica, que é 20 litros por segundo, ou 0,02 metros cúbicos por segundo, dividido pela área da seção transversal do tubo, né? Que é 0,15 ao quadrado vezes π sobre 4, certo? Então, essa aqui é a fórmula da área da seção transversal baseada no diâmetro. Esse aqui é a nossa vazão volumétrica, certo? Então, fazendo essa equação aqui, nós achamos que a velocidade é 1,13 metros por segundo, certo? Aqui nós temos unidade de metro quadrado, né? Vai cortar metro quadrado pelo metro cúbico, vamos ficar com unidade de velocidade, 1,13 metros por segundo. Agora nós temos que encontrar o Reynolds, já encontramos a velocidade, né? Para nós descobrir em que regime nós estamos, para determinar o coeficiente de vazão K. Então, o Reynolds vai ser minha velocidade, que é 1,13, vezes o diâmetro, que é 0,15. O rho d'água a gente não vai precisar, porque nós já temos a viscosidade cinemática, dividido pela viscosidade, que é 4,4 vezes 10 na menos 7. Esse Reynolds vai dar 3,85 vezes 10 na 5, certo? Sabendo que o nosso coeficiente K depende de beta e de Reynolds, nós já descobrimos o valor de Reynolds. Agora nós temos que descobrir o parâmetro beta, que é a razão entre os diâmetros, dt sobre o d1, onde dt é o diâmetro do orifício da placa e d1 é o diâmetro do tubo, né? Então, nós vamos ter aqui 75 sobre 150, que é igual a 0,5. Certo? Então, temos o beta de 0,5, conhecemos o Reynolds. Então, conseguimos já determinar o nosso coeficiente K pelo gráfico, que está aqui. Certo? Então, o gráfico de Reynolds de 3,85 vezes 10 na 5 está próximo a essa região. E o gráfico I beta igual a 0,5 está por aqui. Certo? Então, fazendo aqui a reta que passa aqui, nós chegamos num coeficiente de vazão aproximadamente 0,624, aproximadamente. Então, chegamos que K é igual a 0,624, certo? Então, de posse desse K, nós conseguimos completar ali o que nos falta para a equação, certo? Então, lembrando, a vazão mássica, né? K vezes a área da seção transversal, vezes raiz de 2 vezes ΔP vezes ρ. Nós queremos determinar o ΔP. Então, para determinar ΔP, temos que levar os dois lados da equação ao quadrado, né? Então, nós vamos ter vazão mássica ao quadrado, dividido por K ao quadrado vezes AT ao quadrado, vezes 1 sobre 2 ρ, vai ser igual ao meu ΔP, certo? E, substituindo os valores que nós conhecemos, né, chegamos que ΔP 25,8 kPa. Certo? Então, primeiro exercício encerrado. Bom, no segundo exercício aqui nós vamos trabalhar com outro fluido em uma condição diferente, né? Nesse exercício nós temos uma placa também e nós queremos determinar dessa placa de orifício, né, a vazão baseada na queda de pressão conhecida. Então, nós temos os seguintes dados, né? Nós temos uma linha que transporta ar com esse diâmetro. A placa de orifício tem esse diâmetro. Nós temos a pressão a montante, né, ou seja, antes da placa, de 600 kPa. É conhecida a temperatura do ar.
e é conhecida o ΔP do manômetro, certo? Então, nós queremos determinar a vazão volumétrica de ar, ok? Então, lembrando, né, que nós temos lá a nossa fórmula, né? A vazão mássica é dada por K vezes AT, raiz de 2 vezes ρ vezes ΔP, certo? Bom, daqui nós temos ΔP, nós conseguimos determinar esse AT aqui, mas nós não temos o ρ, certo? E nós não temos o K. Além disso, nós não queremos determinar a vazão mássica, queremos determinar a vazão volumétrica, certo? Mas lembrando, né, que a vazão mássica é ρ vezes a vazão volumétrica, que é o que nós queremos determinar. Então, a vazão volumétrica é dada pela vazão mássica dividido por ρ. Ok? Bom, então vamos começar. Então, o que a gente precisa determinar? Primeiro, ρ, que nós não temos aqui nem aqui, certo? E determinar esse K aqui também, certo? Bom, para nós determinar ρ, né, nós temos ar nessas condições aqui, temos a 25 graus e 600 kPa. 600 kPa e 25 graus, certo? Nós temos duas formas de determinar o ρ desse ar. Uma delas é procurar em tabelas na internet, né? E outra é fazer pela fórmula de densidade de gases, ou pela fórmula de massa específica de gases, que é P sobre RT, certo? Lembrando que esse P, né, ele não é essa pressão, diretamente essa pressão medida, porque essa pressão era uma pressão manométrica, né? Então, nós temos que pegar essa pressão aqui, que é 600 kPa, e adicionar a pressão atmosférica, que é 101 kPa. Certo? Então, ρ vai ser 701 kPa sobre RT, né? Então, a nossa fórmula fica 701 vezes 10 na 3 Pascal, dividido por 281, vezes a temperatura, que em Kelvin dá 298. Usei a temperatura em Kelvin porque eu estou usando minha constante de gases em Kelvin também, certo? Então, isso aqui dá um ρ de 8,2 quilogramas por metro cúbico, certo? Bom, então, já encontrei o ρ que vai ser necessário para mim calcular esse termo aqui e para calcular esse termo aqui também, ok? O próximo passo é determinar o K, certo? Sabemos que o K é função do beta e de número de Reynolds, certo? Beta é dado pela razão entre dt e d1, certo? Que é igual, vai dar 2/3, certo? Nosso beta dá 2/3 pela razão dos diâmetros. E o nosso Reynolds, né? Nós não sabemos, porque nós não sabemos a velocidade ainda, certo? Então, como primeira estimativa, vamos assumir Reynolds turbulento, porque nós sabemos que para Reynolds turbulento o K é constante. Então, assumir Reynolds turbulento. Bom, assumindo o Reynolds turbulento, se nós viermos aqui no nosso gráfico, né? Vamos pegar aqui uma faixa de Reynolds bem elevada aqui, onde a gente sabe que o nosso K é constante. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse Reynolds aqui, mais de 3 vezes 10 na 5. Então, a partir daqui, mais ou menos, né? Sabemos que desse valor em diante, temos o K constante. Aqui eu tracei uma reta auxiliar, aqui eu tenho 0,6, né? 0,7 eu tracei uma reta auxiliar aqui que dá meu 0,67, que é 2/3, né? Então, se eu bater meu Reynolds elevado aqui,
bato aqui nessa minha reta auxiliar, que não existe no gráfico, eu tracei, né? E se eu rebater isso ali no K, eu vou ter aqui um K aproximadamente 0,68, tá? Então vamos... Claro que nós assumimos turbulento. Depois nós vamos calcular a velocidade e vamos ver se isso realmente fecha, tá? Então vou assumir K igual 0,68. Então lembrando lá da forma que nós vimos antes, né? Que é a vazão mássica sobre ρ. Então, para determinar Q, simplesmente pego a expressão da vazão mássica, que é K vezes AT, raiz quadrada de 2 vezes ρ vezes ΔP, certo? Bom, mas eu tenho que dividir tudo isso aqui por ρ, né? Certo? E eu posso passar isso aqui para dentro da raiz, elevando tudo isso ao quadrado, né? Para simplificar aqui. Então, eu vou apagar esse ρ aqui, eu vou botar ele para dentro da raiz, elevando ele ao quadrado, e vou cortar com esse ρ aqui. Então, minha expressão fica K vezes AT, raiz quadrada de 2 vezes ΔP, sobre ρ. E o ρ foi aquele que nós calculamos para o ar, certo? Então, substituindo os valores que nós encontramos ali, né, nós vamos ter que a vazão vai ser igual a 0,224 metro cúbico por segundo, certo? Bom, mas a gente fez tudo isso, não vamos esquecer que nós assumimos Reynolds turbulento. Será que o Reynolds é turbulento mesmo? Então, se nós formos escrever, Reynolds pode ser escrito também em forma de vazão volumétrica, né? Que é 4 vezes ρ vezes Q sobre π vezes μ vezes d. Substituindo os valores aqui, nós temos que Reynolds é 8,47 vezes 10 na 5, o que valida a nossa consideração de Reynolds turbulento, certo? Então, a vazão encontrada foi essa, 0,224 metros cúbicos por segundo, e valida a nossa consideração de que o escoamento era inicialmente turbulento, certo? Bom, agora nós vamos passar para o próximo tipo de medidor, que de restrição, que se chama bocal medidor. O bocal medidor ele é muito parecido com a placa de orifício, com uma ressalva de que a restrição dele é um pouco mais suave, ou seja, o fluido, né, ele é levado a percorrer um caminho mais suave. As consequências disso é que a vena contracta acaba sendo não tão pronunciada, né? A perda de carga acaba sendo menor, certo? O escoamento é mais suave ao longo do medidor, certo? Então, essa é uma das vantagens, né? Então, nós vamos ter também uma tomada de pressão em determinada posição, né? E essas tomadas de pressão aqui são posicionadas e os coeficientes K e C são específicos para cada tipo de posição nas tomadas. Então, se a gente está vendo um gráfico lá, a gente tem que ver se o gráfico de C ou o gráfico de K corresponde ao tipo de tomada que nós temos no nosso medidor industrial para fazer os cálculos de vazão. Então, como eu falei anteriormente, os bocais, as características dos bocais é que eles guiam melhor as linhas de corrente, evitando uma formação de uma vena contracta mais pronunciada, né? A perda de carga é menor por esse motivo, né? Porém, ele tem um custo maior, porque ele é geometricamente um pouquinho mais complexo de se construir, né? Tem que se colocar um sistema usinado aqui, né? Isso aqui é um corte, né? Isso aqui ele é todo em 3 dimensões, né? Certo? Então, ele é como se fosse um funil, né? Vamos imaginar um funil com
com a curvatura um pouco mais suave, né? Então ele acaba sendo com um custo um pouco maior. Existem correlações para esse coeficiente de descarga, né? De acordo com o tipo da tomada. Então, algumas correlações aqui sugerem esse tipo de relação, certo? Válida para esse tipo de faixa de beta, para esse tipo de Reynolds, tomadas de canto, né? Lembrando que as tomadas de canto são aquelas tomadas mais aqui nas beiradas próximas ao canto de instalação, certo? E essa equação dá uma precisão de mais ou menos 2%. Então, mesma coisa, determinado Reynolds, né? Se determina aqui qual a faixa de beta e se reflete ali no coeficiente de K. Certo? Então, essas correlações, se não tem no livro, né, ou graficamente, se busca a partir dos dados do fabricante. Outro tipo de equipamento é o que nós chamamos do medidor tipo Venturi, né? Então, o medidor tipo Venturi ele é um pouco diferente, né? Ele é um pouquinho mais, ele é mais complexo, né? Ele é uma restrição, né? Só que essa restrição aqui ela é bem mais suave do que as outras restrições, certo? Então, ele envolve, né? Ele tem que ser colocado num pedaço. O Venturi é toda essa parte aqui, ó, que eu marquei em quadrado. Então, ele tem que ser colocado num pedaço maior da tubulação, ele é uma peça mais complexa de ser construída, de ser usinada, né? Os ângulos aqui, eles devem ser controlados, porém a gente não presencia nele, né, a existência de vena contracta, né? Então, o que nós temos de perda de carga nesse medidor é simplesmente o atrito nas paredes. Esse atrito ele é bem mais suave, né? Essa perda de carga do Venturi é bem mais suave em relação aos outros equipamentos, certo? Então é necessário, né? Geralmente se coloca uma tomada antes da restrição e uma bem no meio aqui da restrição, certo? E esses dados, ele segue toda a mesma equação, né? Que nós vimos antes, então é necessário determinar K. E ele tem algumas características importantes, como baixa perda de carga, né? Residual, atrito somente nas paredes, ele tem um custo bem maior, né? Ele ocupa um volume maior, ele é pesado e tem que ser geralmente bem apoiado na tubulação. Uma das vantagens é que ele evita o acúmulo de resíduo nos cantos, né? Como acontece na placa e como pode acontecer na entrada do bocal. E se tem o coeficiente de vazão dele, ele é bem mais restrito, né? Então se consegue uma melhor aproximação, né? Então ele fica numa faixa bem mais estreita, né? Para Reynolds mais elevado. Bom, então algumas formas de determinar aqui o K do Venturi, né? Certo? Vamos fazer um exercício de Venturi agora, então, para nós finalizarmos a aula, onde nós temos um fluido, né? Que é a água que está escoando nessa temperatura, 15 graus, num tubo de 5 centímetros de diâmetro, né? O diâmetro do gargalo da restrição de 3 centímetros e a queda de pressão medida aqui nesse manômetro é de 5 kPa. Então, para facilitar também é dado já o coeficiente de descarga, né? E quer se determinar a vazão volumétrica Q medida através do tubo. Então, lembrando, né, que dessa vez nós não estamos recebendo como dado o coeficiente de vazão e sim o coeficiente C de descarga, né? E lembrando que a vazão máxima é dada por a área da restrição vezes o coeficiente dividido por 1 menos beta elevado na quarta vezes raiz quadrada de 2 vezes o vezes ΔP, certo? Mas isso é a vazão máxima, nós queremos a vazão volumétrica, né? Lembrando que a vazão volumétrica é a vazão máxima dividido por ρ. Então, se nós dividirmos a equação acima, né, por ρ, nós temos que AT vezes C
sobre raiz de 1 menos beta na quarta, vezes raiz de 2 vezes ρ vezes ΔP. Se eu dividir tudo por ρ aqui nessa parte, né, eu posso colocar o ρ para dentro da raiz elevado ao quadrado. Certo? Eu também posso, né, colocar, como isso aqui é uma raiz, colocar para dentro dessa raiz também, ficando com vazão volumétrica igual a T vezes C, raiz quadrada de 2 vezes ΔP sobre ρ, que multiplica 1 menos beta na quarta. Bom, essa é a nossa expressão, certo? Beta vai ser a nossa razão entre os diâmetros, né? Que é 3/5, que é igual a 0,6, certo? A área, AT vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4, né? Que vai ser 7,07 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. 7 fica mais forte. Certo? ΔP é igual a 5 kPa, que é igual a 5.000 newtons por metro quadrado. Então, substituindo todos os valores que nós conhecemos, né, nós já temos a área, temos o CD, que é 0,98, né? Os demais valores nós conhecemos, então chegamos que a vazão volumétrica aqui vai ser 7,07 vezes 10 na menos 4, vezes 0,98, raiz quadrada de 2 vezes 5.000, dividido por usar o ρ 999, que multiplica 1 menos 0,6 na 4. Certo? Como está todo mundo nesse, não precisa multiplicar por nenhum fator de conversão. Então, a vazão volumétrica vai ser 0,00235 metros cúbicos por segundo, ou 2,35 litros por segundo. Bom, para finalizar a aula, vamos falar um pouco sobre a escolha do medidor, né? Então, qual daqueles medidores nós vamos escolher, tá? Certo? Então, a escolha do medidor a gente comentou, né? Que vai depender da faixa de incerteza, faixa da medida desejada, custo, compatibilidade, facilidade de leitura, durabilidade e perda de carga. Nós temos aqui um pequeno comparativo entre esses medidores, né? Então, nós vimos lá, baseado nas características da placa de orifício, né? A placa de orifício tem uma alta perda de carga e um baixo custo devido à simplicidade, certo? O bocal medidor oferece um custo-benefício intermediário, né? Ele tem custo intermediário e uma perda de carga intermediária em função do tipo de escoamento que se estabelece, né? Mais suave, digamos assim. E o Venturi tem uma perda de carga bastante baixa, em compensação o custo de implantação dele, devido à complexidade mecânica dele, é um pouco mais alto, né? Então, digamos, nessa tabela nós apresentamos assim, um comparativo para a escolha do medidor baseado no custo e na sua perda de carga. Okay? Cabe ressaltar que também tem algumas outras vantagens e desvantagens em cada um deles, né? Então, por exemplo, uma placa de orifício pode ter o acúmulo de resíduos nos cantos, enfim. Certo? Bom, posição dos medidores, né? Eles têm que estar instalados em locais de regime turbulento, né? Para que o nosso K ou o nosso C não varie muito com o número de Reynolds, né? Certo? Em posições onde o escoamento se encontra completamente desenvolvido, né? E distante de acidentes entre 10 e 40 diâmetros, dependendo do tipo do medidor. Então, se eu tenho uma curva aqui, né? Então,
o medidor tem que estar posicionado, né, entre 10 e 40 vezes o diâmetro da tubulação para garantir que vai ter um escoamento mais adequado para a medição. Certo? Bom, uma coisa importante, né, também, um detalhe importante em relação aos medidores, né, é que quando um deles é inserido, né, ele adiciona uma perda de carga. Então, se nós estamos calculando as perdas menores, as perdas localizadas, ele tem uma perda de carga tabelada que deve ser inserido, né? E notem que essa perda de carga não é a mesma não é a mesma queda de pressão, né, que é lida no manômetro. Então, porque eu posso estar lendo essa queda de pressão aqui no manômetro, né, enquanto que a perda de carga promovida por todo o medidor é essa aqui, essa pressão perdida final, certo? Então, se eu colocar o medidor nessa ponta, eu vou ter essa queda de pressão, mas no final a queda de pressão observada depois que o fluxo se restabelecer é essa queda de pressão. Então, não confundir a queda de pressão lida no manômetro com a queda de pressão, né, devido a posicionamento, né, a localização, a inserção do medidor na nossa linha. Mas a sua queda de pressão deve estar tabelada como dado do fabricante e sempre deve ser inserida nos cálculos de perda de carga da tubulação. Certo? Falar rapidamente sobre alguns outros métodos de medição que não baseado em inserção de restrições, né? Um deles é o método direto de medida de volume, que é balde e cronômetro, né? Então, tem balde com volume conhecido, pego a minha vazão, adiciono, né, a minha vazão no balde, quando o balde encher, eu paro o cronômetro, conhecendo o volume do balde, eu vou ter uma medição de volume por tempo, isso vai me dar uma vazão, certo? Essa é a forma mais simples, mais conhecida e mais barata de medição de vazão. Alguns outros métodos, né, se baseiam em deslocamento positivo ou deslocamento de volume, né? Então, a gente pode ter um elemento, geralmente no meio da tubulação, uma turbina, né? Essa turbina pode ser pontos magnéticos, como ímãs, né? Que à medida que vai girando, vai gerando um campo. Esse campo é medido por um sensor, né? Então, um dos tipos de medidores de deslocamento, ou seja, à medida que o fluido se desloca, faz mexer um elemento mecânico, e esse elemento mecânico, de alguma forma, transmite o volume que atravessou por ele para um sistema de medição. Então, aqui um outro tipo, né, que nós temos uma espécie de engrenagem aqui, né? À medida que o fluido vai passando aqui por dentro, né, ele vai girando essas engrenagens e a vazão proporcional à velocidade que essas engrenagens estão girando. Alguns outros medidores um pouco mais modernos, né, por exemplo, o medidor de ultrassom, né, um medidor não invasivo, não necessariamente precisa inserir ele na tubulação, ele é baseado na variação de frequência entre um receptor e um transmissor, que essa variação de frequência entre um sinal emitido e transmitido. Essa frequência varia conforme a velocidade do fluido que está atravessando a tubulação. Certo? Bom, então chegamos ao fim da aula, né? Então, como sugestão do resumo para vocês fazerem baseado nas notas do caderno e baseado em tudo que vocês viram na aula, fica sugestão para vocês construírem um resumo, né, para reunir todas as informações e ajudar vocês a lembrar da aula mais tarde, né? Então, aqui chega um roteiro para vocês fazerem esse resumo, certo? Bom, a primeira parte do roteiro, né, que ajudar vocês a se lembrar e colocar no resumo, né, que pode ser feito individualmente ou em dupla, né, é como chegamos nas equações que medem a vazão com a queda de pressão. Porque, baseado nessa equação, o ΔP precisa ser corrigido por K ou por C. Nós mencionamos os motivos. Se vocês se lembram, né, coloquem no resumo, se não, voltem lá para se recordar. Porque a localização da tomada de pressão é importante, certo? Nós vimos também nos slides. E quais as características de cada tipo de medidor, né, dos 3 medidores
de vazão, placa, bocal e Venturi apresentados, certo? Muito obrigado pela atenção. Deixo aqui meu contato caso vocês tenham interesse em entrar em contato comigo. Muito obrigado.